Vamos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Olá, muito bom dia a todos. Meu nome é Daniel e hoje eu gostaria de estar compartilhando com você a palavra do Senhor para a edificação da sua vida, da sua casa, da sua família. Eu não sei qual é o momento que você está cruzando na sua vida, mas eu sei que o Senhor, Ele é Senhor em todo o tempo. Eu gostaria de estar compartilhando com você uma palavra que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu vou estar lendo para você. Está escrito assim: o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermentos. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. E Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus pela vida de Pedro. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. E repentinamente apareceu um anjo do Senhor. E uma luz brilhou na cela. E ele tocou no lado de Pedro e o acordou depressa. Levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias, e Pedro assim o fez. E disse-lhe também ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E este portão se abriu por si mesmo para eles passarem, tendo saído caminhando ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, onde havia muita gente se havia reunido e estavam orando. E Pedro bateu à porta do alpestre e uma serva chamada Rode veio atender. E ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Até aí, meus queridos, até aí. E eu lendo essa palavra, e o Senhor me ministrou sobre alguns detalhes, né? Ele me ministrou sobre algumas coisas que acontecem no decorrer da vida de um homem e de uma mulher. E muitas vezes a gente está tão cheio de problemas que às vezes vem as pessoas se aproximar da gente, e às vezes a gente, com um argumento de defesa ou uma expressão para colocar para fora, a gente acaba dizendo assim: você não sabe pelo que eu estou passando, você não sabe das minhas lutas, você não sabe o momento que eu estou passando. E às vezes a gente é até meio grosseiro em falar, né? Mas eu queria que você refletisse sobre essa palavra que eu li agora. E eu não sei qual é o teu problema, mas se você olhar Pedro, ele ia ser morto no outro dia. Ele ia passar por um julgamento e ele ia ser morto. E muito diferente de nós, que muitas vezes estamos desesperados, Pedro, ele sabia quem ele era no Senhor. Ele sabia a vida que ele tinha de relacionamento com Deus.
E se vocês perceberem, aqui está escrito que quando apareceu o anjo, Pedro estava dormindo. Meu amado, eu quero que você pense nisso. Você vai ser morto no outro dia e você está dormindo. Pedro estava fazendo isso porque ele sabia que o Senhor era com ele. Não importava o momento que ele estava passando na sua vida, ele tinha a absoluta certeza que o Senhor era com ele. E ele estava dormindo. Eu quero que você se coloque no lugar de Pedro. É necessário você ler a palavra de Deus e se colocar no lugar das pessoas. Você está preso na cadeia. É a tua última noite e você vai morrer no outro dia. Era o que estava acontecendo na vida de Pedro naquele momento. E eu não sei o que está acontecendo na tua. Mas eu quero te dizer que amanhã, em nome de Jesus, você vai abrir os teus olhos e ainda tem outro dia para viver. Pedro, talvez aquela fosse a última noite dele. E ele assim mesmo estava descansando na presença do Senhor. E o decorrer da passagem, vocês veem que a igreja estava orando pela vida de Pedro. E o Senhor enviou um anjo lá e o anjo acordou Pedro. E sabe que a palavra de Deus, eu sempre enxergo a palavra do Senhor como processos na vida do homem. E o Senhor, ele age dentro de processos. E quando a gente olha essa passagem, a gente consegue ver os processos. Vem, primeiramente, um toque do Senhor na vida de Pedro, desperta ele. Ele estava descansando na presença de Deus. Ele é acordado. Logo depois o anjo diz, te posicione, te coloque de em pé. Eu quero que você preste atenção nisso. Te coloque de em pé. E depois, no decorrer, a segunda coisa que aconteceu, caiu as algemas de Pedro. E eles começam a se locomover. E logo depois eles dão de frente para um portão de ferro. E é isso que eu quero deixar para você na manhã de hoje. Para você refletir na sua vida.